Eu nunca sei quando isso aqui tá online. Mas enfim. Pronto, chegou. Tá. E aí, galera, beleza? Graças a Deus estamos aqui de volta. E eu acho que tá online, né? Enfim, se não tiver, não tem dor de cabeça não. Vai ficar... Vai aparecer aí. Mas enfim, vamos lá. Seja bem-vinda, Gabriel! Seja bem-vindo! Gente, é o seguinte. Hoje vamos dar continuidade ao livro de João. Vou até botar aqui os pontinhos aqui, o títulozinho, para quando a galera chegar já saber o que é. Pronto. João, capítulo 4, versículo 27 ao 38. Os discípulos voltam da cidade. Como é que eu consigo marcar isso aqui para ficar lá em cima? Fixar comentário. Pronto. Gente, é o seguinte. Vamos continuar nossa série do livro de João e fazer uma retrospectiva do que já aconteceu. Um tempo atrás, Nicodemos, ele estava conversando com Jesus lá em Jerusalém. Daí Jesus ele sai de Jerusalém e vai para... Tem eu aqui, você manda. Ai, irmão, valeu, velho. Mas é porque aqui vai ficar pra galera, pra posteridade, não tem dor de cabeça não. Então, justamente Jesus ele sai de Jerusalém, ele vai pra Samaria. E aí, quando ele vai pra Samaria, lá ele tem talvez um dos diálogos mais absurdos da nova aliança, que é justamente Jesus e a mulher samaritana. Que justamente Jesus chega até ela mostrando a água da vida, aquilo que ela conhecia como água. E justamente ele fala, peraí, eu tenho algo muito maior que você justamente ainda não conhece, sabe? E isso é maravilhoso, isso é algo que vem de Deus. Então, justamente nesse período aqui, nesse versículo aqui, os discípulos, eles já chegam até onde está Jesus, até onde está essa mulher. E aí justamente aqui que a gente começa o texto de hoje, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Vamos lá. Os discípulos voltam da cidade. João capítulo 4, versículo 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou, por que está conversando com ela? Isso é bem interessante, por quê? Nas culturas antigas, as mulheres elas eram tratadas de forma pior até que o próprio escravo. E elas não tinham direito, não tinham posse, não podiam ter sequer herança. E elas não tinham valor nenhum social. E justamente Jesus está falando, olha, peraí, eu não sou como as outras culturas. Eu não sou como os outros, eu não sou como esse mundo. A minha cultura é do céu, eu estou trazendo o reino dos céus à terra e não tentando copiar o que existe já. Porque está tudo errado. Não. Não é assim que as coisas funcionam. E por isso que os discípulos ficaram na dele, porque ele sabia que o mestre, ele justamente trazia o reino dos céus à terra. A gente está de cabeça para baixo. A gente acha que o mundo está todo... a gente acha que o mundo, ele está perfeito, né? Dentro de vários parâmetros, quando está tudo bem e tal. Mas não, o mundo está tão errado, mas tão errado. Seja bem-vindo a Lives. O mundo está tão errado que justamente a gente que acaba ficando de cabeça para baixo. A gente acaba se acostumando com o mundo de cabeça para baixo. Então, assim, Jesus justamente está falando, olha, peraí, não é assim que as coisas funcionam. Eu estou conversando com ela porque assim como eu, assim como você, assim como todos nós, a gente, perante o Pai, somos um. Então, assim, as coisas funcionam dessa forma. Tanto que... O que acontece, voltando à questão do ser humano? Bem rapidão. O homem, ele, assim como a mulher, eles são iguais perante os olhos do Senhor. A diferença é, o homem, ele foi tentado, ele foi testado, não foi aprovado na questão lógica. E já a mulher foi na questão emocional. O homem foi corrompido, a mulher foi corrompida quando a gente estava diante do Senhor. Rapidão, isso não é o tema de hoje, mas lembra do texto? Então, existe um texto que ficou no céu, os anjos do Senhor. Existe um texto que foi jogado à terra, que foi lançado aqui, onde a gente está. E outro texto, exatamente. Nós fomos destituídos da glória de Deus. E aqui a gente está fazendo o caminho de volta. É Jesus que está nos fazendo o caminho de volta. É Ele que está nos redimindo. É Ele que está renovando a nossa mente, nossa consciência, para que a gente venha a ter essa corrupção que foi feita em nós mudada, transformada. Para que a gente não venha a sair dessa terra do mesmo jeito que a gente chegou. Deus, ele testa o nosso coração. Deus, ele testa aquilo que está em nós, para justamente glorificar o nome dele no final.
só para deixar uma coisa clara, Deus sabe muito bem aqueles que vão estar no céu, aqueles que já estão com o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Mas ele dá a mesma oportunidade a todos. E, literalmente, ele espalha Jesus a todos. Jesus é o presente dos homens, da humanidade inteira. Mas são poucos aqueles que vão seguir seu caminho. E, continuando, aos olhos de Cristo, essa mulher, assim como o homem, assim como qualquer outra pessoa, são iguais. Porque, de fato, o Senhor olha todos nós da mesma forma. Pecadores que precisam da graça dele. E justamente é por isso que os discípulos não falaram nada. Tipo assim, deixa lá, deixa o mestre, porque ele sabe a parada que ele está fazendo. E justamente, versículo 28. Então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Olha que coisa interessante. Aqui a gente começa a entender um pouquinho da questão dos ministérios. O ministério do homem, o ministério da mulher. Quando Jesus, ele... Voltando só um pouquinho. Jesus, ele tinha ali mais ou menos uns 500 que seguiam ele. Ele tinha mais ou menos 72 que onde ele ia a galera estava com ele e gostava de comer, inclusive, a comida que ele fazia. Os pães que ele multiplicava, os peixes que ele multiplicava. Desses 72, mais ou menos, tinha ali por volta de 12, que é exatamente os 12 apóstolos, os 12 discípulos dele, que comiam, bebiam, viviam com ele ali o tempo inteiro. E desses 12, 3 apenas puderam participar de um momento extraordinário. O que acontece? Jesus, justamente a referência é Marcos, do versículo 2 ao versículo 13, Lucas 9, 28 ao 36 também, fala sobre isso. Jesus, ele tá ali com aquela multidão, e aí ele vai lá pro monte, daí ele chama 3, ele chama Tiago, João, se eu não me engano foi Pedro. Tiago, João e Pedro. Ele chama esses 3, Tiago, João e Pedro. E aí quando ele tá lá em cima, justamente a roupa dele se transforma. Jesus, ele fica glorificado. Jesus, ele se santifica, digamos assim, ele santifica o corpo carnal, digamos assim, para justamente preparar a chegada dele aos céus, a chegada dele até a cruz, aquele momento de santificação da humanidade, mas também para nos mostrar que a gente também vai ser santificado assim como ele ficou. E justamente na descida do monte, Jesus chega para os 3, o grupinho dele dos 3, João, Tiago e Pedro. Eu não tenho certeza de Tiago, mas enfim, João e Pedro. E tem mais um, acho que foi Tiago. E ele justamente chega para esses caras e fala assim, ó, se ligue, presta atenção. Olha que coisa absurda, presta atenção. Vocês não podem de jeito nenhum falar disso que vocês viram aqui. Fiquem quietos, ó, silêncio. Vocês só vão falar disso depois que o Filho do Homem, no caso, ele for ressurreto, ele ressuscitar. E foi o que aconteceu. Esses discípulos, eles só vieram a lembrar e falar disso só quando Jesus, ele ressuscitou de fato. Então isso é absurdo, porque a gente vê a completa diferença entre aquilo que Deus estabeleceu para o homem e aquilo que Deus estabeleceu para a mulher. E a gente vai chegar lá. Já, por exemplo, para a mulher, o que é que Jesus fez? Jesus, assim que ele ressuscita, as primeiras testemunhas da ressuscitação de Cristo é justamente mulher. Tem mistério aí, tem muita sabedoria do Senhor aí. Seguinte, por que ele escolhe que mulheres, primeiro, vejam que realmente é ele? Ministério de cada um. O homem tem um ministério, a mulher tem outro ministério. São ministérios diferentes. E justamente aí que está o lance. Assim que elas veem que Jesus, ele ressuscitou, elas correm imediatamente aos discípulos para falar, olha, eu vi o Messias ressurreto, eu vi o Messias ressuscitado, eu vi Jesus vivo entre nós. Gente, sério, se fossem os discípulos, eles não iam falar. Pelo menos ia demorar muito para falar. Eles iam esperar um pouco. Peraí, você viu Jesus? Eu também vi, legal, beleza, já tem 2 testemunhas que viram ele, legal, mas vamos dar um tempo? Vamos esperar um pouco mais para ver se realmente é isso mesmo. Vamos dar um tempo aí, pelo menos para esperar uma semana, um mês talvez, para ver se realmente ele ressuscitou.
As mulheres não. As mulheres, Deus deu esse ministério para elas de anunciar, de falar, de mandar para frente, de espalhar as boas novas. Sem medo, sem ímpeto, sem achar que os outros vão julgar assim assado. Mulher tem muito mais essa facilidade. E justamente é o ministério novo, é o ministério da mulher. E isso é para louvor e glória de Deus, inclusive. E aí o que acontece? Essa samaritana, ela vai correndo imediatamente à cidade para justamente contar àqueles habitantes da cidade que ela encontrou o Messias. E vamos continuar aqui o texto. Versículo 29. Venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Tipo assim, olha que coisa absurda. Ela chega simplesmente pra galera e fala assim, anuncia. Encontrei. Entendeu? Agora sim, entenda uma coisa. Você só vai ser convencido por ele se você der a oportunidade pra isso. Se você chegar, se você vir ver, se você for ao encontro. Se você não for ao encontro, ele vai estar lá. Agora, se você não chegar até ele, entendeu? Ele já veio até nós. Então, assim, eu acho bem interessante que é aquela questão da sabedoria. Em Provérbios 1, Provérbios 1, lá do meio para frente, diz mais ou menos assim. A sabedoria clama em alta voz. Enfim, deixa eu só dar uma... Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Peraí. Sobre a sabedoria. O discurso da sabedoria. Pronto, achei. Ó. A sabedoria clama em alta voz. Nas ruas ergue a voz. Nas praças públicas, nas esquinas, nas ruas barulhentas, ela clama. Na porta da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Tipo assim, olha como a sabedoria é preciosa. Ela tá gritando, até quando vocês que são inexperientes, vocês vão se contentar em ser assim? É justamente o que a mulher tá fazendo, ela tá indo lá anunciar. Olha, encontrei o Messias, encontrei aquele que pode nos salvar, aquele que pode salvar Israel, aquele que pode salvar o nosso povo, aquele que pode nos salvar do pecado. Agora, vem ver, talvez ele seja o Cristo. Tipo assim, pra mim ele é, eu já entendi quem ele é, mas vem você ver e você tirar a sua conclusão. Justamente, só para deixar uma coisa clara, a sabedoria que é mencionada em Provérbios, Eclesiastes, Salmos, é justamente Jesus. Jesus é a sabedoria. E Jesus é o presente de Deus. E justamente como a mesma forma que entrega a sabedoria, a mesma forma que entrega Jesus. A sabedoria entrega aqueles que Deus ele chama, aqueles que Deus ele traz para fora. Aqueles que Deus escolhe. Os eleitos do Senhor. Então, aqueles que um dia foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, aqueles que um dia tiveram parte com Deus, mas foram, tipo assim, tirados da glória de Deus. Então, assim, essa é a sabedoria. E Deus dá para quem busca, para quem quer. Justamente em Provérbios 9 e 10, diz assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Justamente o santo, o Kadosh, aquele Hakodesh, aquele completamente santo, é o próprio Senhor. É aquele que morreu no madeiro e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio, para que a gente possa temer a Ele, para que a gente possa estar junto dEle, para que a gente possa entender a Ele. E justamente o conhecimento dEle, de quem Ele é a prudência que é transformada em nós. O que essa mulher está fazendo? Ela justamente está falando, gente, eu encontrei a sabedoria. Mas entenda uma coisa, vocês precisam conhecer quem Ele é, para vocês tirarem a conclusão de vocês e aceitarem Ele como o Messias ou não. É isso que ela está fazendo. Tipo assim, olha como a lei do Senhor ela é perfeita. Em Salmos, que foi escrito há uns 3.000 anos antes de Cristo, já falava exatamente isso. Olha, chega até o Messias e anuncia o Messias. E agora, justamente 3.000 anos depois, na época do Messias, é isso que está acontecendo. A mulher está chegando na cidade, está anunciando, eu encontrei a sabedoria. Mas, venham conhecer a sabedoria. Olha que coisa absurda. Enfim, vamos para o próximo versículo, versículo 30. Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. E foram para onde ele estava. Aqui está falando no caso dos discípulos. Os discípulos, eles saíram da cidade e foram para onde Jesus estava.
Enquanto isso, os discípulos... perdoa, eu troquei aqui. Quem saiu da cidade foi o povo. O povo saiu da cidade e foi para onde Jesus e os discípulos estavam. E aqui justamente os discípulos chegam. No caso, eles chegaram. E aqui os discípulos, no versículo 31, eles estão falando assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com o mestre, falando: mestre, coma alguma coisa. Imagina, tipo assim, nós, seres humanos, chegando pro rei dos reis e senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que só pela voz dele, ele fez e faz todas as coisas, a gente chegando pra ele falando: mestre, come alguma coisa. Isso é absurdo, isso é absurdo. E eu acho muito interessante porque, assim, Jesus tinha um corpo físico. Infelizmente, várias seitas, enfim, entendimentos contrários à lei do Senhor, elas falam sempre que, no século antigo, que Jesus, ele não tinha corpo físico. Então, isso é completamente errado, porque os próprios discípulos aqui eles estão falando: mestre, coma. Se os discípulos estão falando mestre, coma, é porque o mestre sentia fome. Eu acho bem interessante que diz assim, assim como Jesus ele sentia fome, como tá um exemplo aí claro, Jesus também, ele sentia cansaço, ele sentia tristeza. Interessante é que João, capítulo 11, versículo 36 e 35, ele diz assim, Jesus, quando ele está na morte ali contextualizando, Jesus, quando um grande amigo dele, Lázaro, ele morre, Jesus chora. João, capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. Jesus chorou de tristeza. O choro de Jesus não foi um choro de... Jesus chorou de tristeza. Por que Deus ele faz questão de nos mostrar isso? Muito simples. Porque a gente precisa entender que Cristo, ele, assim como nós, ele sofreu todas as coisas, ele experimentou todas as dores, para que justamente ele pudesse levar ao Pai as nossas dores, as nossas aflições, para que Deus pudesse ter ali junto dele um mediador, que é Cristo Jesus, para poder interceder por nós, para que a gente não viesse a pedir a Deus e Deus, digamos assim, não entendesse. Claro que Deus entende tudo. Deus justamente mandou Jesus para poder provar isso a nós. Deus é maravilhoso. Outro versículo que eu acho bem interessante é Jesus teve cansaço. Marcos 8:38, que diz assim, Jesus dormia na parte de baixo do barco, no meio da tempestade. Tava ali os discípulos indo de um lado ao outro. E aí justamente começa a tempestade terrível e o mar se agita e a parada fica terrível, muito perigosa. E é uma situação bem complicada, porque são homens de pesca, são homens que viviam no mar e conheciam o mar, e eles estavam entendendo que o barco ele já estava chegando no limite. E aí eles estavam ali agoniados e simplesmente Jesus estava lá embaixo de boa, dormindo, tranquilo, em paz. Se Jesus estava dormindo lá embaixo é porque ele estava cansado. Porque no meio da tempestade, a pessoa conseguir dormir, nossa, a pessoa estava cansada. E Jesus estava cansado. E eu acho interessante que a lei do Senhor, ela deixa bem claro isso. Ela faz questão de mostrar a natureza de Cristo. Mostrar que Jesus, de fato, ele é assim como nós. Mostrar que Cristo, justamente, ele as mesmas privações que a gente passou, passa e vai passar. Ele passou. Para justamente mostrar, ei, vocês não estão só. Vocês não estão só. Inclusive ele fala, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Jesus venceu. Enfim, tem outro versículo também que eu acho incrível, que é justamente Mateus 21, versículo 18, que diz assim: Jesus teve fome. Seja bem-vindo, Lázaro! Servo do Altíssimo, em nome de Jesus. Jesus teve fome. Literalmente, depois de um dia inteiro de subir, descer e correria e coisa terrível, Jesus teve fome. É justamente mais uma prova daquelas que mostram que Jesus ele é assim como nós. Valeu, irmão, você também, em nome de Jesus. E eu acho que o versículo que mais mostra isso de uma forma clara, que Jesus ele foi assim como nós, mas ele era perfeito, diferente de nós, é João 1, versículo 14. A gente, inclusive, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, a gente, lá na primeira live, tem esse capítulo, que é o seguinte:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, repleto de graça e de verdade. E vemos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele se fez carne. Ele habitou no nosso meio. Assim como a gente come, bebe, sobe, desce, tem fome, tem sede, ele próprio teve as mesmas necessidades. E ele próprio teve as mesmas fraquezas que nós. Só que a diferença dele para nós é que ele não caiu, ele não comeu o fruto da árvore. Ele não escolheu pecar. Porque o pecado é uma escolha. Ele não escolheu pecar. Pelo contrário, ele venceu o pecado. E vamos para o verso 32. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Isso é absurdo, porque assim, enquanto os discípulos eles estavam ali vendo a questão física, Jesus ali com fome, depois de um dia de subir, descer, correria, e cansaço e sol, e sabendo que Jesus estava com fome, justamente Jesus chega para eles e fala assim, olha, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Seja bem-vindo a tu, que em nome de Jesus. Aí ele chega assim e fala, olha, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Tipo assim, eu acho que na hora eles se olharam assim, falando, meu Deus, alguém viu aí Jesus carregando um saco de pão, uns peixes, alguma parada assim? Eu acho que na hora eles tiveram um pensamento dessa forma. Mas aí que tá. Em Mateus 14, 33, é assim, ó, uma coisa absurda. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Ou seja, ele estava lá no campo, encontrou aquele tesouro, ele foi lá, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que ninguém estava olhando, foi lá, abriu a terra, jogou de novo o tesouro e guardou. O que ele faz? Então, transbordando de alegria. Por quê? Porque ele achou um grande tesouro. Vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. A pérola de grande valor. Ou seja, o reino dos céus é o tesouro de grande valor. É justamente aquilo que Jesus falou, olha, eu tenho um alimento que vocês não têm, mas é isso que eu quero, é isso que é importante, é isso que tem grande valor. E justamente esse é o reino dos céus. Jesus está falando assim, olha, enquanto vocês estão falando da carne e de coisas da carne, seja bem-vindo a Nana, em nome de Jesus. Enquanto vocês estão falando da carne e de coisas da carne, olha, eu estou falando dos céus e das coisas do céu, porque elas têm muito valor. E justamente Provérbios 16 diz assim, ó, é muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. Seja bem-vindo a Camila, em nome de Jesus. Ou seja, é muito melhor a sabedoria. O tesouro disso é muito maior. É exatamente o que Jesus está falando. Olha, aquilo que vocês estão falando para mim é da carne, é dessa vida, é desse tempo, é desse momento. Mas aquilo que eu tenho é muito mais valioso. Não tem problema de ficar um pouquinho com fome, não. Provérbios 17, 16 diz assim, ó. Do que adianta as riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? E aqui tem uma coisa bem interessante. A diferença entre a sabedoria e o conhecimento. Está travando um pouquinho aqui. Voltou. E aqui tem uma coisa bem interessante. A diferença entre a sabedoria e o conhecimento. O insensato, ele está buscando as coisas dessa vida, as coisas desse mundo, as coisas desse momento. As coisas dessa vida, como Jesus falou, são coisas passageiras, são coisas que a traça destrói, o ladrão rouba, o ferrugem acaba. Mas as coisas eternas, as coisas do Senhor, as coisas sábias, elas justamente são eternas. A sabedoria do Senhor, ela não depende desse tempo, ela não depende desse momento. Ela não depende dessa circunstância aqui que a gente vive, esse mundo, esse curto espaço de tempo que a gente tem. Não. A sabedoria do Senhor, ela existe antes da gente existir. E depois que a gente deixar de existir nessa vida, ela vai continuar existindo. Então Jesus justamente falando, olha, o que eu tenho para oferecer, disso aí, mais do que conhecimento. Eu tenho justamente a sabedoria do Senhor. E João 6, diante disso, Jesus ministrou-lhes. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Que coisa absurda, né? Como é que pode?
Chegam os discípulos para Jesus e falam assim, olha, come porque eu sei que você está com fome, eu sei que o dia está apertado, eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que o sol está forte, eu sei que você está com fome, então come. Como é que Jesus, digamos assim, ele estando com fome, ele chega e diz que ele é o pão da vida, é aquele que segue ele jamais terá fome e jamais terá sede? Seguinte, Jesus está falando de sabedoria. Jesus não está falando de coisas dessa vida material. Olha, nessa vida, aquilo que Jesus falou, que a gente iria ter aflição, mas que nós precisaríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. A grande sabedoria, ela justamente consiste em entender que aqui a gente tem um tempo que pode dedicar às coisas daqui ou às coisas eternas. Essa é a sabedoria do Senhor. Dedicar nosso tempo curto e que só existe aqui nesse momento para as coisas do alto. E é exatamente o que ele fala, olha, aqueles que dedicam o tempo a mim, aqueles que dedicam sua vida a mim, não tem problema não. Não vai ter fome, ou seja, física, coisas físicas. Aquilo que você quer ter e você não tem problema não. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso bom pastor. Aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Não é porque eu quero aquilo, mas eu não tenho porque Deus é mau e não me dá. Não, nada disso. Se eu não tenho aquilo é porque Ele, que é o meu pastor, Ele diz, filho, você não precisa. E tá tudo bem. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Ele sabe que eu com aquilo eu posso esquecer dele, eu não posso dar prioridade para ele, eu posso passar a prestar atenção em coisas além dele. Entende? Então, se é aquilo que eu quero, mas eu não tenho, não tem problema. Porque Ele sabe aquilo que eu preciso. E justamente jamais terá sede. Como o próprio Davi fala, a minha alma clama a ti, como a garça com sede. Gente, dentro de cada um de nós, aqueles que o Senhor, Ele conhece, aqueles que o Senhor, Ele conheceu um dia, a gente foi destituído. Nossa alma tem sede do Senhor. Existe um vazio dentro de nós que nada pode ser preenchido. Absolutamente nada. E principalmente o conhecimento dessa terra. Principalmente as coisas dessa terra. A única forma de preencher esse vazio é a gente bebendo a água da vida. Cristo Jesus. A sabedoria do Senhor. E é exatamente isso que Jesus está falando. Olha, eu tenho a... Não se preocupa com essa vida. Tá tudo certo. Porque, ó, além disso, além de cuidar dessa vida pra você, fique tranquilo, eu também sou a água da vida. Cuido de você eternamente. Isaías diz assim, ó. Desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha por amor daqueles que nele esperam. Sabe lá o que é você ter um Deus que fez todas as coisas, os céus, a terra e tudo que há, trabalhando pra você 24 horas? É exatamente isso que Jesus está falando. Olha, as coisas dessa vida, o pão, fique em paz. Porque o pão, eu garanto, tudo que você precisa, você nem vai precisar me pedir. Porque eu já vou, literalmente, cuidar de você. Mas, ó, além disso, eu não só cuido de você nessa vida, mas, ó, eu cuido de você por toda a eternidade. E justamente em Colossenses 2:3 diz assim, ó, nele, em Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo Jesus, a gente tem tudo que a gente precisa. Seja bem-vinda, Júlia, em nome de Jesus. Em Cristo Jesus, a gente tem tudo que a gente precisa. Tanto as coisas dessa vida, o conhecimento dessa vida, quanto as coisas do céu, a sabedoria do Senhor que é eterna. Em Cristo Jesus, a gente já tem tudo que a gente precisa. Ele já nos dá tudo que a gente precisa. E vamos voltar. Versículo 33. Diz assim, ó. Então seus discípulos disseram um ao outro, será que alguém lhe trouxe comida? Olha que coisa incrível. Jesus está lá falando de sabedoria, falando das coisas eternas, falando do reino eterno, falando do que há de vir, falando da profecia que Deus fez, que cuidaria dos seus, mesmo que todos o abandonassem, deixassem e esquecessem dele, não tinha problema, porque ele jamais esqueceria. Jesus está falando de coisas eternas, do reino eterno, do reino do Pai. E eles estão falando, poxa, será que alguém lhe trouxe comida? Nossa, que coisa incrível! Jesus está lá em cima, sabedoria. Eles ainda estão cá embaixo em conhecimento. Mas não tem problema não, porque Jesus, o que é que ele faz? Ele vai lá
Ele vem até nós e nos leva ao Pai, nos levanta. Versículo 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nossa, que coisa absurda! A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nossa, que coisa absurda! A lei do Senhor, a antiga aliança e a nova aliança, ela mostra em diversos momentos qual é a vontade do Pai e quais são as vontades do Pai. Mas eu peguei só alguns versículos bem curtos que resumidamente mostram quais são as vontades do Pai. Seguinte, primeiro, Isaías 61:13, que inclusive o último Rios foi sobre Isaías. Isaías 61:13, versículo 1 ao versículo 3. O Espírito do Senhor, o Espírito do Altíssimo, o Soberano, o Rei dos Reis, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Gente, só abrindo um parêntese, não adianta nada a pessoa ter dinheiro dessa vida, ter o conhecimento das coisas dessa vida e ter dinheiro. Não, não é isso. Pobre é todo aquele que não tem Cristo. A riqueza, as bênçãos, aquilo que Deus falou que seria a bênção, o abençoar, é muito mais sobre a sabedoria do que o conhecimento. Porque são coisas eternas. Tanto que Jesus, quando ele fala sobre as riquezas, ele próprio diz, tudo que você tem, vende tudo, dá para os pobres. Fica com o Senhor. Prepara um tesouro lá em cima. Só deixar uma coisa clara, não é pecado ser rico, não. Não é pecado. Mas questão de prioridade. O que de fato é riqueza é muito além do que a gente consegue imaginar. Então ele diz, eis que o Espírito do Senhor, o Soberano, o Altíssimo, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, aqueles que não têm Cristo ainda. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Gente, é o Espírito do Senhor que quebranta o coração. Não é por força, não é por violência. Todas as vezes que você ouve algo do Senhor, aquilo queima dentro de você, na sua alma. Você está consumindo a lei dele. Você está consumindo aquilo que ele entregou a nós. Todas as vezes que você tem vontade de estar com o Senhor, de buscar o Senhor, de permanecer com o Senhor, isso não vem de você, é ele que faz isso em você. Você pode estar no pior buraco da sua vida, você pode estar no pior inferno, onde você consiga imaginar, não tem problema. Lá dentro, de fato, dentro de ti, ele vai, filho, volta para casa. Filho, volta pro meu caminho. Você sabe, filho, que isso é passageiro, que isso é bobo, que isso é algo muito pequeno, isso é algo superficial, isso é algo efêmero. Filho, deixa isso, volta para mim. Volta para mim, filho. É o Espírito Santo que faz isso em nós. E aí que tá. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. É o Senhor quem envia Jesus para cuidar de nós, aqueles que estão com o coração quebrantado, buscando o Senhor. Proclamar liberdade aos cativos. Gente, o pecado, ele é uma prisão. Quem vive no pecado vive preso. Quem vive no pecado está aprisionado. O pecado, ele nos aprisiona. Proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Gente, só pelo fato da gente nascer, a gente já é pecador. Porque a gente nasceu nesse mundo. Lembra lá atrás? Então, a gente tinha a obrigação de, na hora que o lá de baixo, o príncipe das trevas, ele começou a lançar aquelas questões, a gente, eu como homem, tinha que na hora, pela lógica, falar, não, o Senhor é bom e acabou, tô nem aí, tchau. Mas eu falhei, por isso que eu tô aqui. Você como mulher, é questão emocional, foi corrompida. Então Deus, ele tá aqui justamente para falar, olha, entenda, só pelo fato de você estar aqui, você já é pecador. Além disso, como uma forma física do pecado, Adão comeu a fruta. E pelo fato de ele ter comido, ele trouxe para o reino físico o pecado. O pecado só existia no reino espiritual. Veio para o reino físico por causa de Adão. Então ele fala, olha, proclamar liberdade aos cativos. E libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão.
Gente, Jesus ele veio para nos libertar. Libertar de quem somos, libertar do que aconteceu, libertar de Adão. É isso que ele é. Esse é justamente o propósito dele. Vamos para o último versículo. Só sobre essa questão do propósito de Cristo. Lucas 15, versículo 4 ao 6. Diz assim, ó. Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, da que se perdeu, até a encontrar? Gente, nós somos aquela uma. Deus, ele já tem um texto lá no céu que louva ele o tempo inteiro. Santo, 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 Kadosh, 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 Adonai, Tsevaot. Enfim, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei de tudo e todas as coisas. Ele já tem adoração. No inferno, o inferno é simplesmente o local onde Deus ele não está ali. Ele está em todos os lugares, mas ali ele não deixa manifestar a glória dele. A soberania dele, ele não faz manifestar ali. Ali é o lugar onde apenas a justiça de Deus é manifesta. É igual o frio. O frio existe? Não, o frio não existe. Agora, o frio é a ausência de calor. A escuridão existe? Claro que não. A escuridão é a ausência de luz. O inferno é onde só a justiça de Deus existe. Deus ele só permite que a justiça dele esteja lá. É o lugar mais justo que existe. Meu Deus, você está falando heresia? Não, não é. É porque assim, no céu, ninguém tem justiça para poder entrar. A gente passa a ter justiça por causa de Cristo Jesus. Ele nos justifica e nos leva ao céu. Amém. Pela graça do Pai, só por isso. Porque por nós não. Não é por nosso mérito, não é por nossa graça. É por Ele. Agora, no inferno, eu tenho direito de ir para o inferno. Todos nós temos direito de ir para o inferno. Porque a gente vacilou lá no céu. A gente vacilou lá na eternidade. A gente não fez o que era para ter feito. A gente se corrompeu. Adão, ele trouxe esse pecado para esse mundo, para o mundo físico. Piorou. Corrompeu mais ainda a humanidade. Corrompeu mais ainda a terra e tudo mais. Enfim. Mas aí que tá. Deus, ele é tão misericordioso. Deus, ele é tão bom. Deus, ele é tão perfeito em tudo que ele faz, que ele deixa as 99 ovelhas lá no céu. Nossos irmãos, os anjos. Deixa lá. Que ele, justamente, você vê como Deus é absurdo. Ele pega esses anjos e faz com que eles sejam seres ministradores para trabalhar a nosso favor. Anjos que não pecaram, anjos que não caíram. Pelo contrário, anjos que estiveram ali com Deus. Mas Deus, ele deixa as 99 ovelhas e manda seu filho. Ele não mandou seu filho para exterminar o mundo, acabar com o mundo. Não. Ele mandou seu filho para que nós, perdidos, a gente pudesse ser encontrado dele. A gente pudesse voltar para casa. Essa é a vida que a gente vive. Não é nada mais, nada menos do que a passagem. Pra gente conhecer quem ele é. Ter ele como nosso Salvador e como nosso Senhor. E vou te falar, ter ele como Salvador é fácil. Porque a gente sabe o que há de vir se a gente não tiver ele como Salvador. Mas ter ele como Senhor é justamente o negue-se a si mesmo. Tome tua cruz e siga-me. E isso é todo dia. Seria bom, né? Que se fosse um dia só, 2, não, mas é todo dia. E aí que tá. Nós somos essa 99 ovelha. Quer dizer, nós somos essa única ovelha que ele deixa tudo para nos buscar. Bora agora pro versículo 35 do livro de João. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Meu Deus! Jesus está falando assim, olha, presta atenção, olha pro que te rodeia. Gente, os campos estão prontos. Os profetas falaram, olha, vai chegar o reino dos céus. O reino dos céus vai vir. E vai vir. E vai trazer Deus à terra. Moisés, ele viu a glória de Deus e falou, meu Deus, o povo não aguenta tanta glória. O povo vai morrer. O que o povo falou para Moisés? Moisés, suba em nosso lugar para que a gente não vendo o Senhor, a gente não morra. Vai em nosso lugar, suba à nossa frente. Abraão, quando ele viu
ali a manifestação de Deus, ele teve medo disso. Tanto que ele chega e fala assim, olha, minha esposa não é minha esposa não, é minha irmã. Pra quê? Pra justamente com medo dos caras quererem mandar ele pra outra vida e ficar com a esposa dele. E você vê como ele não teve fé. O pai da fé. Mas aí que tá. Jesus falando para os discípulos, abram os olhos. Abram os olhos porque tá maduro. A plantação, os campos estão maduros. Basta a gente colher. Gente, o fruto de Deus já foi dado. Como assim? A lei do Senhor já foi entregue. O povo já conhece a lei do Senhor. Está aqui o reino de Deus. Só pregue. Porque os frutos vão surgir. Vão continuar. Só que os discípulos ainda não entenderam. Jesus ele vai ser mais claro. Porque Jesus é maravilhoso. Versículo 36. Aquele que colhe já recebeu o seu salário. E colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos. Tanto que semeia, quanto que colhe. Olha que coisa absurda. Jesus está falando assim, olha. Já foi plantado. Já foi semeado a lei do Senhor. E está sendo semeado agora, nesse exato momento. Nesse exato momento, o reino dos céus está sendo semeado. E a gente vai se alegrar. As pessoas aqui que vocês estão vendo, elas vão crer naquilo que vocês estão falando. Porque o reino do céu chegou. E sabe quem vai se alegrar? Tanto vocês. Porque vocês foram servos do Pai. Vocês foram instrumentos do Pai. Enquanto eu. Porque eu semeei o reino dos céus. E Jesus ele é mais claro ainda. Versículo 37. Assim é verdadeiro o ditado. Um semeia e outro colhe. Versículo 37. Eu acho interessante que em 1 Coríntios... Aqui, 1 Coríntios 3, versículo 5. Diz assim, quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? Nesse período, tanto Apolo, que era um grande pregador, era um grande ministro do Senhor, aquele que contava o evangelho às pessoas, trazia o evangelho às pessoas, que proclamava o evangelho às pessoas, que profetizava o evangelho às pessoas. Tanto Apolo quanto Paulo, não eles tinham briga, mas os discípulos deles, eles tinham briga. Olha, eu sou servo de Apolo. Não, eu sou servo de Paulo. Gente, ninguém é servo de ninguém. O que o homem tem é só conhecimento. Só Jesus tem a sabedoria. É Ele que... Ele não só é aquele que nos comprou, mas Ele é aquele que vem nos resgatar. Nós somos servos dEle. Nós somos as ovelhas dEle. Nós ouvimos a voz dEle e a gente se rende. A gente ouve a voz dEle e a gente quer voltar para casa. Quer seguir Ele. Como Ele disse... os meus discípulos, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me seguem. E é exatamente isso que Paulo está falando. Olha, entenda uma coisa. Não importa se você é discípulo de Apolo, discípulo, né, de Apolo, discípulo de Paulo. Não importa. O que importa é que você é servo de Cristo. E é por isso, abrindo um parêntese aqui, que eu falo muito sobre essa questão de igreja, placa de igreja. Gente... Deus não veio à Terra fazer uma placa de igreja. Deus veio à Terra trazer o reino dele. Enfim, versículo 38. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Olha como Jesus, ele é absurdo. Ele faz questão de dar o conhecimento, dar a sabedoria, de forma que todos possam entender. Tanto aqueles que já estão mais alicerçados com ele, ou seja, que mais andaram com ele, tanto aqueles que não andaram tanto. Jesus, ele tem esse cuidado de uma forma absurda. Ele vai desde lá de baixo da sabedoria até lá em cima. E ele faz questão de espalhar a sabedoria do Senhor, espalhar o reino do Senhor.
Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Olha que coisa absurda. Outros realizam um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. O que Jesus está falando aqui? Abraão, patriarca. Isaac, patriarca. Jacó, patriarca. Moisés. Essa galera, eles plantaram. A antiga aliança, ela é conhecida em toda a terra, por todos os povos, como o povo que Deus libertou. O povo que Deus tirou do Egito. O povo que Deus fez abrir o Mar Vermelho. O povo que fez com que as 12 pragas atacassem o Egito, mas não atacassem eles. O povo reconhecido por toda a terra como aqueles que só tinham um Deus. Toda a terra sempre teve vários deuses. Sempre foi poligamia terrível. Ou poligamia. Vixe, troquei agora os termos todos. Mas sempre foi... sempre teve um grande politeísmo. Absurdo. Mas justamente aquele povo que só teve um Deus. Que sempre teve uma Bíblia. Que sempre teve ali um único livro que seguia esse único livro. Esse único povo plantou. Aquilo que agora vocês... Exatamente, politeísmo. Aquilo que hoje vocês estão colhendo. Gente, Jesus falando assim, entenda uma coisa. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles existiram para que hoje vocês tivessem a certeza de que vocês estão vendo o reino dos céus aqui na terra. Para que hoje vocês tivessem o entendimento que o reino dos céus chegou. Não é algo que vai chegar daqui a milênios de anos, não. É o que já chegou. Então colham. Chegou agora. Colham agora. Vamos continuar. Em 2 Crônicas, versículo 36, 15, diz assim, ó. Contudo, o Senhor soberano, Deus, de seus antepassados, falou-lhes de muitas formas, de muitas maneiras, insistindo. Nossa, que coisa absurda. Insistindo. Deus, ele não fala só de uma forma e só em um momento. Ele fala de várias formas, na lei do Senhor, claro, e insiste naquilo. Por isso que, isso abrindo um parêntese, às vezes é tão difícil a gente ler e meditar e refletir ali em 1 Crônicas, 1 Reis, porque repete muito. Repete o tempo inteiro. Tipo assim, e o rei, ele deixou o Senhor, deixou os caminhos do Senhor, passou a se prostituir com outros deuses, passou a ter outros deuses, e simplesmente o Senhor abandonou Israel. Israel caiu e foi horrível. Daí o povo clamou a Deus, e aí o povo voltou a Deus, Deus voltou a eles, e aí curou eles. Sempre fica nessa o tempo inteiro. Mas justamente aqui, como está escrito em 2 Crônicas, justamente, Deus, o Senhor soberano, Deus dos seus antepassados, falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em adverti-los, insistindo em mostrar, insistindo em mapear, insistindo em dar um ponto, dar um norte. Por meio de seus mensageiros, ou seja, por meio dos profetas. Porquanto, na sua compaixão, não, só abrindo um parênteses, não só profetas, mas na antiga aliança, reis, profetas, sacerdotes. Ou seja, Deus usava várias formas dentro da lei dele para poder advertir o povo. Por meio de seus mensageiros. Porquanto, na sua compaixão, desejava poupar o seu povo. E o lugar que escolhera para a habitação de seu nome. Toda vez que Israel cai, toda vez que Israel se perde, toda vez que Israel ele segue outro caminho, toda vez que dá ruim para Israel, eu estou falando agora diretamente da antiga aliança, toda vez que isso acontece, não é a culpa de Deus, não é a culpa do que Deus fez ou que Deus esqueceu deles. Nunca isso aconteceu. O próprio Senhor falou, olha, ainda que uma mãe esqueça do seu filho amamentando, ainda que uma mãe esteja ali com seu filho no colo, amamentando, ainda que isso aconteça, eu jamais esquecerei, Israel, porque eu tenho aliança contigo. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha sentado falar uma coisa e em pé falar outra. Deus nunca esqueceu de Israel. Deus nunca se esqueceu da sua nação, da sua pequena ovelha.
Vamos para outro texto que fala exatamente sobre essa questão. Jeremias 44:4. Entretanto, eu vos enviarei insistentemente todos os meus servos. Eu os enviei insistentemente todos os meus servos. É Deus falando, eu enviei meus servos insistentemente para vocês. Falei. Gente, de Gênesis até João é muita coisa. Até Mateus é muita coisa. Todos esses profetas, todos eles profetizaram de Jesus, que o reino dos céus iria chegar, que o reino dos céus iria vir, que Jesus iria vir para poder nos salvar. Todos falaram a respeito disso, sem exceção. Jesus, ele está de Gênesis e Apocalipse. Nosso trabalho é buscar ele, é conhecer ele em cada um desses livros. Mas aí que está Deus falando, eu vos enviei insistentemente todos os meus servos, os profetas, para vos prevenir que não cometessem essas abominações, nem praticassem o que é odioso. Ou seja, Deus falando, olha, eu enviei meus profetas para vocês voltarem ao caminho de vocês, para vocês renovarem a mente de vocês, para vocês abandonarem o pecado, para vocês abandonarem esse mundo perdido, para vocês se voltarem a mim. Eu enviei insistentemente a minha lei para vocês. Versículo Mateus capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 6. Aqui só um cortezinho. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependam-se dos seus pecados. João Batista, ele era profeta. Assim como os profetas da antiguidade, assim como Elias, assim como Eliseu, assim como Moisés, assim como Abacuque, assim como Esdras, assim como Neemias, João Batista era profeta. E João Batista justamente ele falou, olha, se arrependam porque é chegado o reino dos céus. Se vocês não estiverem alicerçados na justiça do Senhor, já era. Raça de víboras. Não é a religião de vocês que vai salvar vocês, mas é pela graça que vocês são salvos. É por Cristo. É pelo Cordeiro de Deus que arranca, tira o pecado do mundo. Se arrependam. Mateus 4, versículo 23 também diz assim, ó. E percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Gente, Jesus, ele é rei. Jesus, ele é Senhor. Jesus, ele é profeta. Jesus, ele é sumo sacerdote. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira nossos pecados. Esses são alguns dos poucos ministérios dele. Poucos não, existe bem mais. Mas aqui de forma bem resumida. Esses são os ministérios de Cristo. Jesus, ele próprio profetizou a respeito dele mesmo. Olha, entendam. É chegado o reino dos céus. Se arrependam. É chegado o reino aqui, agora, nesse momento. Não é para daqui a 10 anos, não é daqui a 1000 anos, não. É chegado agora. Lembra que aqui atrás ele falou, os campos estão prontos? Então, último versículo aqui, bem rapidão. Justamente Atos, capítulo 10, versículo 37 ao 43. Diz assim, ó. Essa palavra, que vós muito bem conhece, ou seja, essa palavra que vocês sabem muito bem, que conhecem muito bem, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, de onde Jesus veio, depois do batismo pregado por João. Aqui é justamente Paulo ali falando assim, olha, vocês já conhecem o caminho, vocês já conhecem a verdade, vocês já conhecem a vida. Vocês já conhecem o presente de Deus que tira nosso pecado. Vocês já conhecem. Busquem a Ele. Só isso. Às vezes, Jesus, ele é muito simples quando a gente está longe. Mas quanto mais a gente vai chegando perto dele, a gente entende como nós estamos distante dele, mesmo estando perto, ou mesmo buscando estar perto. Porque a nossa natureza, ela é contrária a ele. Nossa natureza, ela é má.
Nossa natureza é pecaminosa, nossa natureza gosta das coisas dessa vida, dessa terra, desse tempo. Mas ele tem algo muito superior. E quanto mais a gente chega perto dele, mais ele se apresenta a nós. É como ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele está longe, olha, pega ali aquele caderno, pega ali aquela Bíblia, pega ali aquele celular. Aquele está longe. Este está perto. Olha, pega este lápis, pega esta caneta, pega esse mouse. Está perto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que está longe, mas que tem, ou seja, que busca estar perto dele, que busca ter a lei do Senhor, que busca estar o tempo inteiro em unidade com ele. Este é o que me ama. E esse que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei. E eu me manifestarei a ele e farei nele morada. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você busca Cristo, menos você vai amar as coisas desse mundo. Menos você vai amar as coisas dessa vida. Toda vez que você ora ao Senhor, você morre. Algo em você é morto. E cada vez você vai dar menos valor às coisas dessa vida, às coisas dessa terra, às coisas desse momento. Porque é isso que ele faz. A gente começa a reconhecer a diferença entre conhecimento e sabedoria. E a gente começa a entender que, poxa, a sabedoria, ela é eterna. Os frutos dela, ela já foi dada por Deus antes da gente vir. Hoje e eternamente. Conhecimento não, só para essa vida, só para esse momento. A gente aprende algo hoje e amanhã já era, já mudou tudo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, vocês já conhecem o caminho. Busquem a Cristo. Só isso. Enfim, aqui terminamos. Aqui terminamos hoje essa parte do livro de João. João capítulo 4 até o versículo 38. Se você chegou até aqui, se inscreve aí, me segue. Porque é para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É para a glória dele. E a coisa mais importante que a gente não pode nunca esquecer. Será que hoje... Vamos lá, vamos pensar aqui agora. Papum. Vamos imaginar que a gente está nesse momento. Vamos imaginar que ontem Jesus morreu. Ontem a gente viu nosso Salvador morrendo de uma cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ontem a gente viu Jesus ali, pendurado de uma cruz. Todo cortado, chicoteado, humilhado, nu. Jesus não estava com aquela cuequinha, aquela tanguinha. Estava nu. Para que justamente a humilhação pudesse ser completa. Imagina que ontem ele morreu ali numa cruz, estirado. Imagina que hoje de manhã você simplesmente acaba de acordar e os discípulos, principalmente as mulheres, já chegam anunciando: eu vi o Messias. Eu vi ele vivo, eu vi ele. Eu tava ali e eu cheguei lá e eu vi ele, tá ligado? Eu fui abraçar ele e falou: não, mulher, não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai para poder ser revestido, ser glorificado. Mas daqui a pouco eu vou aparecer, fique em paz. E as mulheres, o ministério das mulheres. As mulheres, elas justamente chegam e falam para os discípulos. Imagina que chega pra gente e fala: olha, eu vi o Messias. Eu vi ele ressurreto. Eu vi ele vivo. Aquele que morreu ontem, hoje eu já vi ele vivo. Ainda que hoje você ainda não tenha visto ele, eu tenho certeza que, com certeza você se alegrou muito. Só em saber que alguém já viu ele vivo. Agora imagina que amanhã ele vai voltar. Será que quando ele voltar, a gente de fato vai ter a lei dele em nós para que a gente seja a morada dele? Enfim, tem essa reflexão aí. Que o Altíssimo cubra cada um em nome de Jesus. Só bora que Jesus é bom, é o que importa. Muito obrigado a todos que chegaram aqui até o final. Não dá pra eu saber quais são as pessoas certinhas, mas muito obrigado em nome de Jesus. O Altíssimo cubra vocês. Só bora que Jesus é bom, é o que importa. Qualquer coisa a gente pode chamar. E é isso aí. Ótimo dia em nome de Jesus, meu povo. E let's bora que Jesus é bom, é o que importa.
Ah, e qualquer dia desse aí, quando Deus permitir, vai ter outra live. Em nome de Jesus. Um forte abraço pra você e pra família. E é isso aí, galera. Só bora que Jesus é bom, é o que importa.